Reloj de campana, tócame las horas. Reloj de campana, tócame las horas, para que despierten las mujeres todas, para que despierten las mujeres todas. Meu nome é Carol, eu tenho 19 anos. Eu tive a trombose quando eu tinha 16. Eu comecei a tomar o anticoncepcional por conta própria. Eu resolvi passar no médico, porque eu não sabia muito sobre o anticoncepcional. E aí eu fui no médico e ele me receitou, só que ele não fez nenhuma pergunta pra mim se eu tomava já algum. Ele não me receitou nenhum exame. Ele simplesmente falou pra mim tomar ele direto, sem parar. E eu comecei a tomar ele. E eu comecei a me sentir muito mal. Eu comecei a ter uma dor na minha região lombar. Era uma dor bem forte mesmo. Eu não conseguia andar. O pico mais alto foi que eu tive que ser carregada pelo meu namorado. E aí minha família me levou no médico. O médico falou que era só uma inflamação muscular e que era pra mim tomar o anti-inflamatório. Passou uma semana, minha perna começou a inchar muito. Era como se fossem minhas duas pernas juntas numa só. Era muito grande. E ela começou a ficar roxa. Foi constatado que foi trombose venosa, que eles chamam de TVP-MID, né? Logo em seguida eu já fui internada. Se o êmbolo se deslocasse da minha perna e fosse pra algum lugar, era bem mais perigoso. Então era bem assustador mesmo, ainda mais pra quando eu tinha 16 anos, eu não sabia do que estava muito acontecendo. Eles não queriam aceitar que tinha sido por causa do anticoncepcional. Eles falaram, não, foi por causa que você bateu a perna. Eu procurei um outro ginecologista. Eu passei em 4 ginecologistas até achar um que realmente fosse bom. Porque todos, logo de cara, eles me receitavam um anticoncepcional e eles nem perguntavam nada pra mim. Não perguntava se eu tinha alguma doença, se minha família tinha alguma doença, não receitava remédio, eu só pegava e saía da sala. Eu posso te falar uma coisa, essa doença, a palavra pra essa doença é sorte. É sorte. Você tem que ter sorte de achar um ginecologista bom, você tem que ter sorte de você não ter uma arterial, de você ter uma venosa, você tem que ter sorte do êmbolo não sair da sua veia e parar em outro lugar. Você tem que ter sorte de não ter uma AVC. Tem que ter sorte de não ter uma trombose de novo, é sorte. A pílula anticoncepcional é um tratamento hormonal que a função dela é inibir a ovulação. E tem que pensar que os hormônios não são só pílulas. Tem os injetáveis, os adesivos, o anel e os anticoncepcionais, eles são usados principalmente para evitar filhos, mas eles também são usados para tratamento de cistos de ovário, endometriose, regular a menstruação. Ele tem outras funções além de só a anovulação. Para a gente avaliar se o paciente pode tomar o anticoncepcional, normalmente a gente faz exame clínico, colhe a história do paciente, rotineiramente não tem necessidade de exames laboratoriais, exceto nos casos que a gente considera de maior risco. Nos casos, paciente com pressão alta, diabetes, problema de colesterol, triglicérides, história de trombose, câncer, medicamentos que o paciente toma, doença no fígado, doenças cardiovasculares, são algumas doenças que a gente tem que avaliar se o paciente pode usar ou não esse método. Eu tomei pílula por 6 anos e quando eu estava tomando eu resolvi parar porque eu comecei a me sentir muito apática e comecei a sentir uma necessidade muito grande de estar mais natural, de estar mais comigo, de descobrir mais a minha natureza. E aí depois, com vários estudos que eu fui fazendo e me conhecendo muito melhor, eu vi que eu tinha tomado uma decisão realmente muito boa. Eu vi que assim, que a pílula, ela realmente, ela
ela corta um ritmo natural da mulher. E se a gente ainda pensar que a mulher ela tem uma capacidade criativa fenomenal, né? Ela é capaz de criar a vida dentro dela. E privar a mulher desse contato com a vida, né? Todo mês ela tem a possibilidade de gerar uma vida. Isso é muito forte, é muito bonito. É muito importante de ser vivido. A pílula anticoncepcional, ela foi a conquista da mulher, vamos dizer, né? Que ela veio no sentido de que a mulher tem mais poderio sobre o seu próprio corpo. Mas, por outro lado, ela vem também no sentido utilitário, né? O corpo usado como mercadoria. Que é o que tem dominado no momento o pensamento coletivo. A ideia é que você pode ir pondo químicas para dentro do corpo humano como se ele fosse necessitar até, né, dessa coisa. Então, assim, eu já ouvi várias pacientes falarem assim, eu estou com espinhas porque não estou tomando pílula, como se tomar pílula fosse uma coisa natural. Isso de um lado, pensando o que é a pílula. Por outro lado, pensando em termos médicos, é uma intervenção no corpo humano que tem um gasto metabólico muito importante, porque é uma mudança na estrutura hormonal de uma paciente bastante impactante. Eu me chamo Blenda, eu tenho 25 anos e eu tive uma trombose cerebral com 20 anos de idade devido ao uso de anticoncepcional. Nenhum dos dois médicos que eu fui me pediu exame, só me pediram um ultrassom que constatou o ovário policístico. Começou tendo umas dores muito fortes na cabeça, nenhum médico descobria, eu ia e voltava do hospital com muitas dores, até que eu fiz uma ressonância magnética e deu uma indicação de ser uma trombose cerebral e indicou fazer um outro exame chamado angiorressonância. Fiz essa angiorressonância, levei para um neurologista e constatou que eu tive uma trombose cerebral. Ou seja, a parte esquerda do meu cérebro não estava circulando a área do sangue para sair, só a parte direita. Por isso as dores, tudo. E no meu caso foi o uso de anticoncepcional porque foi descartado todos os outros meios, que seria genético, seria por fumo e tal. Eu quero deixar a mensagem para vocês que procurem um médico bom, de confiança, façam todas as perguntas. A pílula, ela é um método contraceptivo muito bom, ela tem os benefícios, mas existem outros métodos. Atualmente eu uso o DIU. Na hora que você for pedir uma pílula ou for trocar a pílula, peça o exame para ver se você tem a probabilidade de ter a trombose. Eu não tive nenhuma sequela, mas tem pessoas que têm sequelas graves, aneurisma, tudo. Esgotem todas as suas possibilidades, tenham consciência do que vocês estão tomando para não correr riscos. Não existe assim, você fazer um exame e dizer que esse é o melhor método. O melhor método para evitar filho tem que ser discutido entre o paciente e o médico e ver o que se adapta melhor. Eu já estou sem tomar anticoncepcional há mais de um ano, então eu senti realmente no meu corpo todas as mudanças que isso me proporcionou. E também o que aconteceu? Há anos atrás, quando eu comecei a realmente mergulhar nesse mundo do feminino, estudar mais a fundo, eu percebi que eu realmente precisava tirar isso da minha vida. Não fazia sentido, né, eu estar me desenvolvendo enquanto mulher em tantos aspectos e deixar a parte física de lado. É lógico que a mulher ela tem a escolha sim se ela quer ou não engravidar, mas hoje a gente tem como se cuidar de outras formas. Então eu percebi que aquela química no meu corpo, anulando realmente a função que ele tinha, não estava me fazendo bem. Eu percebi como resposta do meu corpo, lógico, alguma questão de espinha, alguma oscilação muito básica hormonal, mas logo eu comecei a sentir que eu estava voltando em contato com o meu ritmo interno. Falar que pílula regula, não, pílula desregula, porque a pessoa que está usando fica sob níveis hormonais completamente diferentes do que são
o normal. Outros métodos que hoje em dia tem, que é o adesivo, o anel vaginal, eles, na medida que parou de usar, eles até não estão mais funcionando. Isso não quer dizer que no organismo não tenha resíduos dessa substância química de metabólitos da pílula, que têm sido relacionados com câncer de mama, têm sido relacionados com colestase hepática, com pedra na vesícula. A paciente que tem enxaqueca, por exemplo, nunca deveria usar a pílula, porque ela já tem um grau de facilmente irritável, né, cerebral. Então, por que você vai usar alguma coisa que irrite mais ainda? Oi, meu nome é Daniela Medeiros, tenho 33 anos agora, graças a Deus estou viva para contar essa história. Aos 32, eu, por ter ovários multipolicísticos, eu procurei uma ginecologista e avisei que eu tinha o fator 5 de Leiden, que é um tipo de trombofilia. Mais tarde até eu descobri que eu tinha mais 2 tipos. Mas, munida dessa informação, eu avisei e mesmo assim ela me passou me dizendo que a dosagem era baixa e que eu poderia tomar tranquilamente, que não haveria perigo. Tomei. E em 3 meses parei com uma embolia pulmonar que me levou 40 dias em coma, 2 meses de internação, traqueostomia, amputação dos meus dedos dos pés, e eu acordei depois dos 40 dias sem me mexer e sem falar por causa da tráqueo. Foi uma luta, é uma luta. E graças a essa luta eu conheci a Carla Simone e a Simone Fator, que são as responsáveis e idealizadoras da página, da comunidade no Facebook, Vítimas de Anticoncepcionais Unidas a Favor da Vida. Meu apelo é que poder público, por favor, coloque, disponibilize os testes para detectar a trombofilia na rede SUS, porque custa R$3.000 e nem todo mundo tem plano de saúde. Que os planos de saúde também permitam que os ginecologistas incentivem até que, antes de passarem o anticoncepcional, que já tem o risco até para quem não tem nenhum tipo de trombofilia, o índice de morte para vocês é mínimo, pra gente não. Cada vida conta. Muitas não voltaram para casa, muitas não voltaram para seus pais, seus parentes queridos, seus filhos. E a nossa luta é para que quem tem um pouco de consciência, por favor, peçam os testes. Eu não sou contra o uso para tratamento, mas para método anticonceptivo, sim, por favor, tem camisinha, tem DIU, tem outros métodos anticoncepcionais. Então, façam o uso consciente. Lógico, uma gravidez indesejada é um grande problema. E não há problema de uma jovem usar a pílula por uns tempinhos na sua vida, por uns meses, por até um pouco de anos, se ela não for portadora de uma anomalia cromossômica que facilita muito o problema de trombose. Mulheres mais velhas já devem pensar mais e usar menos, né, a pílula. Porque o metabolismo já vai tendo alguma dificuldade, então não é a mesma coisa quem tem 20 anos, quem tem 30 anos, quem tem 40 anos. Então acho que a pílula ela tem que ser levada como uma conquista, mas colocada no grau da prudência. Talvez no máximo eu acho que para as minhas pacientes é 5 anos na vida usando pílula, 5 anos da mulher jovem, né? Depois procurar outros métodos, outras alternativas. Olá gente, tudo bem? Meu nome é Cristiane, eu tenho 19 anos. Há exatamente 1 ano atrás, com 18 anos, eu tive um AVC, tive uma trombose. Depois de muitas dores de cabeça, e os médicos haviam só me falado que era enxaqueca. E na UTI de sábado para segunda. E quando eu estava na UTI, internada, entubada, eles falaram pra minha família que ou eu iria acordar com sequelas, porque o meu lado esquerdo e o meu olho esquerdo tinham parado de funcionar, eles não estavam mais respondendo aos comandos, ou então eu não iria mais levantar daquela cama. Na segunda-feira, eu acordei do coma, como nada houvesse acontecido comigo, e foi um milagre. Enfim, eu fiquei 12 dias no hospital. 5 dias após que eu estava em casa, eu comecei com uma alergia no corpo. E eu achei que era por causa de um bolo de chocolate, que eu não podia comer esse bolo de chocolate, porque eu tava em regime hospitalar ainda.
Só que gordo, gente, não tem como. Gordo precisa comer coisa de gordo mesmo. E aí eu fui lá, eu falei, fiz um pacto com meu namorado, falei, ó, vamos comprar um bolo de chocolate, é um segredo meu, um segredo seu, e a gente não conta pra ninguém. Eu tava ficando deformada, eu tava ficando muito inchada, eu não tava conseguindo começar a comer, tava aparecendo as manchas no meu corpo. E aí, tal que eles descobriram que eu tava com síndrome de Stevie Johnson. A síndrome de Stevie Johnson, ela é dada de 1 em 1 milhão, e ela ocorreu através do anticonvulsivo que eu estava tomando pelo AVC e pela trombose que eu tive as convulsões. Eu precisava tomar um remédio que custava 342 mil reais. E enquanto esse pedido de medicamento foi para a Secretaria de Saúde, tem aquela burocracia toda, eu estava tomando só remédio para dor, remédio para acalmar, tava passando por psicólogo, eu tava muito feia, eu chorava muito. E aí eu fiquei dentro do isolamento com menos de 20% de vida. Até que um dia os médicos chegaram pra mim e falaram que o meu remédio não tinha sido autorizado. E eu tava piorando cada dia mais, com o hospital inteiro se mobilizando, indo atrás das coisas pra mim. Foram na Secretaria da Saúde. Aí eu falava, eu preciso de mais uma chance. Eu preciso viver mais. Eu não aceitava que eu não iria tomar o remédio e eu não iria sobreviver mais. Dentro de 5 minutos, meu remédio foi liberado. E graças a Deus eu estou aqui pra contar essa história pra vocês. O recado que eu queria passar pra vocês hoje é que o anticoncepcional, quando ele é passado pra gente, nós mulheres, ele é simplesmente passado. E aí ela simplesmente olhou pra minha pele e viu que eu tava cheia de espinha. Ela falou, vamos passar um anticoncepcional pra essas espinhas? Sem fazer o exame antes, poderia sim dar nesse exame que eu poderia ter uma trombose, eu poderia não. A gente pensa assim, acontece com poucas pessoas, acontece um lá no outro mundo, outro acontece no outro mundo. Só que quando você passa por que você passou, pelo que eu passei, você começa a ver que são milhares de mulheres que passaram por isso. Algumas vivas e muitas mortas. Algumas vivas e umas com sequelas de cadeira de roda que não conseguem se movimentar. Então eu falo que hoje passar no hospital das 6 da manhã às 8 da noite ou eu tomar esses remédios não é tão ruim. Ruim foi o que eu passei no hospital entre a vida e a morte no SUS, que graças a Deus eu tenho que agradecer porque foi o melhor atendimento que eu tive. Hoje eu posso contar a minha história, que eu sobrevivi. Mas talvez aconteça com algum parente seu, com uma família, uma namorada. Talvez eu não possa dar um filho pro meu esposo. Então hoje é só mais um alerta que eu passo pra vocês. Eu choro todas as vezes que eu falo, porque é como se fosse é como eu estivesse lá, passando por tudo isso novamente. Não usar o anticoncepcional seria colocar um DIU. E como eu vivo nesse meu mundo de SUS, eu preciso esperar pelo DIU, pelo SUS. Leiam a bula e se precisarem, estou aqui novamente. Hiperbeijos e até mais. Mais de 60% das mulheres que tomam pílula reclamam tanto problemas de humor, problemas de irritação, quanto perda de desejo sexual, né? Muitas também reclamam que para de tomar pílula, que bom, porque volta ao desejo sexual. Os médicos muitas vezes tendem a achar que é mistura dos problemas da vida com a pílula, mas eu acredito firmemente e acho que tem bastante trabalho que embasa, porque tem um impacto cerebral. Se por um lado ela foi libertadora, ela foi revolucionária, a partir da invenção da pílula aconteceu uma liberdade sexual que não existia na sociedade. E isso é fantástico, assim, ela teve um papel muito importante no desenvolvimento da nossa sociedade. Mas agora a gente está, depois de toda essa experiência e ter amadurecido dentro dessa experiência, agora a gente está no momento de soltar essa muleta e de voltar para uma própria verdade, muito mais... com a mulher muito mais empoderada dela mesma, né? Agora a gente já pode escolher quando a gente quer ter filho, quando não quer, e assumir essa responsabilidade na vida e desfrutar da vida na plenitude natural que ela merece ser vivida, né? E aí o fato da mulher escolher parar de tomar uma pílula anticoncepcional e evitar alguma outra química no corpo, né?
ela se encontra diante de um novo desafio, que é se responsabilizar muito mais pelas suas escolhas, né? Quando ela quer engravidar, né? E ela ter um parceiro que saiba respeitar e colaborar com ela é um ganho muito grande, inclusive na vida do casal, né? Porque eles compartilharem essa responsabilidade e ela poder dizer não, né? Hoje eu não quero porque senão eu vou engravidar. E o parceiro souber respeitar isso e incentivar isso nela é muito bonito, né? É um fortalecimento muito grande para a relação isso. Bom, a mensagem que eu quero passar para as pessoas que não sabem sobre a ligação do anticoncepcional com a trombose é procurar um ginecologista que te faça pergunta, que só não te receite um anticoncepcional. Procurar saber, porque assim, você tá ingerindo um remédio, você tá ingerindo alguma coisa, você tem que saber o que isso te causa. Você não pode só tomar um remédio sem saber o que te causa. Você tomaria um remédio sem saber o que é, o que pode causar você? Um convite que eu faço para a maioria das minhas clientes e das mulheres que eu tenho contato nessa profundidade é que olhem para isso. Olhem realmente o porquê que vocês estão tomando isso. Não façam como eu, que simplesmente tomei porque era o fluxo que eu senti o correto, né? Então realmente estudem, vão a fundo, vejam se isso faz sentido para vocês. A ideia que eu tenho assim hoje batalhado é que doença não é um negócio que cai do céu em cima de ninguém. Doença é uma construção das condições em que se vai vivendo. Tudo que é artificial e que é agressivo para o corpo humano tem que ser dosado. Nosso corpo tem capacidade de se defender, né? Mas também não podemos abusar, certo? E daí, com isso, a gente vê que a doença é uma coisa que se constrói, não que cai no colo de alguém que ficou com câncer de mama. Não, mas aquilo tudo tem uma história na vida dela, tanto na parte pessoal, quanto do ambiente, do grau de intoxicação ambiental, quanto até do ambiente das relações, que aquilo também tem um impacto para todo mundo, né? Então é mais ou menos isso que eu deixaria.